Com relação a arquivos, eu tinha falado há pouco, então, sobre as árvores de processos. Diferentemente da árvore de processos, as árvores de arquivos, aqui de diretórios, ela pode ser feitas em muitos níveis, múltiplos níveis, como 5 ou mais, por exemplo. Então, você vai ter lá o teu diretório raiz, um C2 pontos, aí você vai ter lá uma pasta professores, daí você vai ter lá o professor Brown, dentro vai ter cursos, dentro dos cursos vai ter aqui 2 cursos, por exemplo. Ou vai ter ali os artigos e dentro dessa pasta você vai ter vários artigos. Então, você consegue ter múltiplos níveis. Aqui você tem um exemplo, né? O arquivo CS101, ele está dentro desse caminho, né? Do seu, o nome do caminho, né? Dentro vai estar você pode navegar dentro dos diretórios e especificar utilizando as barras aqui. Então, é na barra professores, né? Então, vai partindo do diretório raiz, ele vai para professores. Daí ele parte do professores para o professor Brown, para cá, professor Brown para cursos, aqui, e aí sim ele encontra o CS101 aqui, para daí poder identificar em qual ponto da memória está aquele determinado arquivo para ele poder executar. Autorização de acesso de arquivos. Então, os processos eles vão solicitar autorização para acessar arquivos. Então, o sistema operacional ele autoriza retornando um pequeno valor inteiro que é chamado de descritor de arquivo. Se o sistema operacional ele nega, ele vai gerar um código de erro para que quem está solicitando não consiga executar aquele arquivo. Então, o sistema operacional é quem faz o gerenciamento total, né? Tanto de acesso quanto dos processos que estão sendo executados. Aqui um exemplo de montagem de unidade nova. No Unix, né, que são a base aí dos nossos computadores do cotidiano nosso, permite que o sistema de arquivos do disco ótico seja agregado à árvore principal. Então, aqui você tem, por exemplo, o teu diretório raiz, né, que você tem ali A, B, C e D, e você tem o CD-ROM. Então, ó, antes da montagem, os arquivos no CD-ROM não estão acessíveis, né? Então você não consegue fazer o acesso aqui dentro do seu computador, porque é como se ele estivesse inacessível aqui. Então o sistema operacional ele precisa tornar acessível, criando um caminho a partir do diretório raiz. Então aqui você tem o seu diretório raiz. O que ele vai fazer? Ele vai pegar essa porção aqui X e Y e vai tornar ela acessível a partir aqui do teu diretório B. Então, aqui sim você vai conseguir acessar, depois de uma montagem, essa parte de utilizando, então, os caminhos dentro do seu sistema. Então, isso aqui é realizado a partir de uma chamada dentro do teu sistema operacional, chamada mount, tá? Então, exemplo, diretório XY do CD-ROM, eles tornam-se acessíveis a partir do diretório B que está vazio, e caso o B tivesse arquivos, nesse momento eles ficariam inacessíveis, tá? Durante essa montagem do diretório. E aí, no momento em que ele faz essa montagem, aí sim você consegue acessar aqueles dispositivos. É quando você pega ali os seus... você usa lá um daemon da vida lá e consegue fazer uma montagem e poder acessar, então, uma ISO, por exemplo, dentro dos seus diversos diretórios aí, e poder executar como se fosse um disco virtual, né? Uma unidade ótica virtual dentro da árvore principal do seu dispositivo, tá? Arquivos especiais permite que os dispositivos de entrada e saída, então aí os seus dispositivos que você conecta, pode ser na entrada USB, eles se comportem como arquivos, então que você possa acessar aqueles dispositivos e fazer uma espécie de leitura do que eles têm disponível dentro dos dispositivos mesmo, né? Por exemplo, quando você precisa acessar, às vezes você conecta o dispositivo e ele tem dentro dele algumas informações essenciais para a sua execução, para a sua instalação de driver, para o reconhecimento. Então, ele vai acabar acessando algumas informações e vai até tratar aquele dispositivo como um diretório de arquivos. Então, eles vão poder ser lidos e escritos da mesma forma que arquivos em diretórios, e vai ser enxergado tal como. Então, arquivos especiais de blocos, arquivos especiais de caracteres. Então, você pode ler arquivos de blocos dentro dos diretórios, desconsiderando sua estrutura interna de diretórios, realizando um acesso direto.
Então, um exemplo, a impressora, modem, pode ser modelado a partir de arquivos e caracteres, geralmente em diretórios padrão /dev aí para fazer então seu acesso, né, os diretórios que estão internos ao dispositivo que você conectou. E conhecidos então pseudo-arquivos, comunicação pipe entre processos, a gente vai ver isso também relacionado ao nosso ESP32, você vai ver que dois processos podem ser conectados aí com um pipe. Então, você tem um processo A, um processo B, e aqui você faz esse pipe. Então, o que são os pipes? Né? Eles são denominados pseudo-arquivos, porque eles servem para dois processos fazer a comunicação. Então, efetivamente, é a troca de mensagem, né? O canal ali de comunicação. Então, você implementa como um arquivo que pode ser escrito e lido entre dois processos. Então, aqui, um pipe configurado, processo A escreve no pipe como um arquivo de saída, e o processo B pode ler os dados como um arquivo de entrada. Então, ele é um arquivo configurado ali, uma espécie de arquivo configurado, aonde o processo B escreve o A lê, ou o A lê e o B, o A escreve e o B lê, e aí eles conseguem verificar as atualizações que vão ocorrendo dentro disso. Pode ser, quando a gente fala, por exemplo, no ESP32, você envia uma mensagem para dentro de uma fila. E nessa fila aí fica, então, armazenado todas as mensagens que vai ter que ser lido por outro processo. Aquele processo vai até lá naquela fila de mensagens e vai lá e pega a primeira que tem que ser atendida. E aí retira de lá e faz a leitura dela. Por exemplo, então, você consegue fazer a escrita e a leitura dentro de uma estrutura que você consegue saber quem chegou primeiro, o que foi modificado, porque se o processo A vai lá e tenta ler e não tem nada, beleza, ele vai continuar fazendo as demais tarefas que ele tinha e ignora aquela leitura de alguma mensagem. Agora, se ele tem que escrever, ele escreve, e o outro processo, quando ele puder, ele passa lá e faz a leitura. E assim por diante.